Olá, turma. Bem-vindos ao vídeo 3 da aula 5 da disciplina de reatores químicos heterogêneos. Falando mais um pouco sobre o processo de adsorção. Então, quando nós temos um processo de adsorção com reação química, ele é composto basicamente de 7 etapas, como podemos ver aqui. Primeira etapa, difusão dos reagentes através de um filme gasoso. Okay? Segunda etapa, difusão dos reagentes no interior dos poros. Então, o reagente, primeira etapa, ele se difunde através dessa capa. Segunda etapa, ele sai da região do filme gasoso e vai sofrendo difusão no interior do poro. Na terceira etapa, após se difundir pelo poro, esse reagente tem que absorver na superfície do catalisador ou na superfície aqui do poro. Quarta etapa, ocorre a reação química propriamente dita. Quinta etapa, os produtos formados são dissolvidos da superfície. Sexta etapa, difusão dos produtos no interior dos poros, ou seja, ocorre a difusão dos produtos aqui pelo poro e, ao chegar aqui na superfície da partícula, ocorre a difusão dos produtos através do filme gasoso e daí esse produto vai aqui para o meu seio do fluido, né, ou do gás ou do líquido. Assim, de forma muito semelhante aos sistemas heterogêneos não catalíticos, considera-se que a maioria das etapas ocorre em série e a etapa mais lenta é aquela que determinará a velocidade global do processo. Destaca-se ainda que as etapas 3, 4 e 5 são chamadas aqui de fenômenos de superfície. Quando o filme gasoso foi a etapa controladora. Quando a resistência da difusão no filme gasoso é maior que a resistência da difusão nos poros e da resistência dos fenômenos de superfície, se utiliza a expressão dada pela equação 3.1, onde superfície exterior da partícula, área superficial exterior da partícula, Kc, coeficiente de transferência de massa do filme gasoso, CaG e CaS é a concentração de reagente no fluido gasoso e na superfície exterior da partícula. Daí fica uma pergunta que provavelmente vai cair na atividade teórica de vocês. Neste caso, ocorre altas temperaturas e ou velocidades baixas do gás. Por quê? O que se tem aqui? O filme gasoso vai ser etapa controladora somente quando tivermos altas temperaturas durante a reação química e ou nós tivermos baixas velocidades do fluxo gasoso ou do fluxo líquido. Pensem por que isso ocorre. Fenômeno de superfície como etapa controladora. Supondo que ocorrem em 3 etapas em série, ou seja, essas etapas de fenômeno de superfície ocorrem em série. A dissorção seguido da reação seguido da dissorção. E baseando-nos na teoria do sítio ativo. O que é sítio ativo? É uma região da minha superfície catalítica onde eu tenho uma determinada quantidade de energia que favorece o processo de adsorção. Assim, primeiro, supondo que ocorrem essas 3 etapas, baseando-se na teoria do sítio ativo, primeiro, temos que as moléculas se dissolvem na superfície, né? Temos aqui que as moléculas se dissolvem na superfície e ficam ligadas aos sítios ativos. Segundo, nos sítios ativos, as moléculas ligadas reagem
de três formas, né? Podem reagir de três formas. Elas podem reagir com outras moléculas vizinhas ou adjacentes. Podem reagir com uma molécula que está presente na corrente gasosa, ou simplesmente essa molécula dissolvida pode sofrer decomposição. Em seguida, depois de sofrer aqui a reação propriamente dita, as moléculas de produtos se separam, ou seja, sofrem a dessoação, ficando assim, deixando assim os sítios ativos livres. Ok? Então, eu tenho a dissorção. Segundo, eu tenho a reação, que pode ocorrer de três formas diferentes. E terceiro, os produtos que foram formados são dissolvidos dos sítios ativos e deixam os sítios ativos livres. Em termos de expressão geral de velocidade de reação, nós temos que normalmente as equações de velocidade de reação, quando fenômenos de superfície são etapa controladora, normalmente se apresentarão com esse formato. Haverá um fator cinético, haverá um potencial do processo, neste caso aqui potencial pode ser diferença de concentração, pode ser diferença de pressão parcial entre reagentes, e por fim aqui haverá um fator de adsorção. Então, vamos dar aqui o exemplo para a reação do tipo A, reagente A dando aí produto R, aonde A e R são monatômicos, e considerando o que está exposto aqui em tela, nós temos aqui as três etapas ocorrendo, a dissorção, reação e dessorção. Ok? Então, para o mecanismo de dissorção tem essa equação da taxa apresentada. Para a reação na superfície tem-se esta equação em tela, e para a dessorção do produto tem-se a equação aqui em tela. Então, em cada equação notamos o fator de velocidade, o fator cinético, como dado aqui. Temos o potencial do processo, uma diferença de pressão, e aqui embaixo temos o fator de adsorção, ou os fatores aqui de equilíbrio de reação. Ok? Assim, a velocidade global do processo ficará governada pelo fenômeno de superfície mais lento. Então, quando nós soubermos que um dos fenômenos de superfície é a etapa controladora, aquele fenômeno que ocorre mais lentamente será a etapa controladora do processo reacional. Essas expressões que foram apresentadas, nota-se que elas são relativamente complexas, e a grande quantidade de constantes que se tem que avaliar para cada componente da reação faz com que essas equações aqui tornem-se inoperantes. Assim, geralmente se usam equações que são mais simplificadas. As reações vistas anteriormente são para uma reação com apenas um reagente e um produto. No caso aqui, as equações, é só para um reagente, um produto, e já se verificou uma certa complexidade nessas equações. Ok? Portanto, se nós trabalhássemos no caso de uma reação com um número maior de participantes, mais reagentes, mais produtos, cada participante teria ali uma constante de equilíbrio e uma etapa de adsorção ou de
dessoção. Então, a quantidade de equações que nós teríamos aqui, se tivéssemos mais reagentes ou mais produtos, seria bem maior a quantidade de equações. Okay? Então, nós podemos simplificar o nosso problema utilizando equações com o formato da equação 3.6, okay? Onde esses expoentes m, q e n podem ser aí avaliados experimentalmente. Okay? E a precisão destas equações é um grande número de casos, é notavelmente aceitável, por isso elas são as mais utilizadas. E assim, terminamos de falar sobre fenômenos de superfície e no próximo vídeo falaremos sobre difusão e reação nos poros. Até lá!